Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo períodos tenebrosos e sombrios, né? Aqui no Brasil. No último vídeo, eu estava pressentindo que algo grande estava em vias de acontecer. Ainda não aconteceu. Nós estamos observando algumas pessoas nas ruas, os caminhoneiros ainda cumprindo um papel heróico, né, de se manifestarem, travando aí algumas rodovias em todo o Brasil. Nós temos observado também a reação do sistema. O sistema está reagindo contra as manifestações do povo. Estamos vendo alguns movimentos, né? Em alguns lugares, algumas movimentações de algumas tropas do Exército. A gente não sabe o porquê disso, a gente não sabe, na verdade, o sentido, o significado disso. Mas o certo é que nós, que somos cristãos e que estamos do lado da luz, do bem, e que não concordamos com o resultado das eleições, nós talvez estejamos aqui no Brasil vivendo a pior fase da nossa história, o pior período da nossa história. Eu, por exemplo, nunca vi em toda a minha vida um povo apoiar da forma como apoiou um presidente da República, como o nosso povo apoiou o presidente Bolsonaro ao longo desses quase 4 anos. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi o povo brasileiro indo às ruas, exigindo, pedindo liberdade e respeito à Constituição. Respeito à Constituição. Eu tenho aqui um exemplar da Constituição, 34ª edição, aqui, ó. Organizado por quem mesmo? Quem foi que organizou essa edição, 34ª edição da Constituição do Brasil? Olha aqui, dá para vocês lerem? Olha só quem foi que organizou. Olha aí. Justamente um dos maiores responsáveis pela instabilidade pela qual nós estamos passando. Instabilidade institucional, instabilidade jurídica. Um dos maiores ativistas do judiciário brasileiro, Alexandre de Moraes. Esse homem que organizou a Constituição aqui, esse é o homem que mais tem transgredido a Constituição brasileira, a Carta Magna. Ele foi escolhido para ser um membro do Supremo para defender isso aqui, ó. Para ser um guardião disso aqui. Mas isso aqui está sendo desrespeitado por aqueles que deveriam respeitá-la, por aqueles sobre quem repousa a maior obrigação de respeitar o que está escrito aqui. Esses que deveriam respeitar a Constituição brasileira são os que mais têm transgredido a Constituição brasileira. Por isso, a nossa situação é terrível e espantosa. Terrível e espantosa. Ontem, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira. Ontem, 12h04 agora, 2 de novembro de 2022, ontem eu vi o pronunciamento rápido, né, do presidente. Eu confesso a vocês que fiquei um tanto quanto decepcionado, mas depois eu vi e li algumas manifestações, algumas observações em relação à postura do presidente. O presidente agradeceu os 58 milhões de votos que ele recebeu, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não reconheceu a derrota. Não reconheceu. E aí é o seguinte, aí fui dar uma passada, coisa que eu não faço há muito tempo.
fui dar uma passada nos principais canais de notícia, a TV aberta no Brasil. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem que ter um estômago extremamente forte, preparado, para você ouvir, assistir esses caras, esses cretinos da imprensa brasileira e não ter vontade de vomitar, não ter vontade de, inclusive, cuspir na cara deles. Tem que ter um estômago forte, você tem que ser um cara muito controlado, você tem que se controlar muito para não reagir de forma negativa, porque dá nojo você assistir os principais canais de notícias, de informação aqui no Brasil. Dá nojo, dá nojo. Nada de bom sai de lá, nada de bom vem de lá. Ontem mesmo eu vi algumas cenas dos jornalistas da redação da Globo comemorando a vitória do Lula logo após o resultado final da apuração. Toda a redação da Globo comemorando a vitória do cretino, do salafrário, do corrupto, do satanás Luiz Inácio. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que já é o começo do fim? Será que é o começo do apocalipse? Falei ontem com Elias, me desabafei com meu amigo Elias ontem, era já final da tarde, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei decepcionado com a fala do presidente, eu não vou mentir não. Bom, aí hoje eu vi algumas manifestações, vi as pessoas fazendo algumas observações em relação à fala do presidente, à movimentação de algumas tropas do exército, enfim. Ontem falei com meu amigo Ronaldo Proença, lá do Espírito Santo, disse para ele o seguinte, olha, eu estou completamente me sentindo derrotado, eu estou jogando a toalha. Agora, eu não sei se ainda tem alguma coisa no ar. Eu não sei se ainda existe a possibilidade desse cenário mudar, ser alterado, né? Eu gostaria de estar tremendamente equivocado, mas eu não acredito. Eu não acredito. Agora, eu quero estar equivocado, quero estar enganado, né? Falava com meu amigo Ronaldo Proença. E hoje acabei de falar com o nosso querido irmão Ademar, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele foi defensor público durante muitos e muitos anos, hoje está aposentado. O irmão Ademar completamente indignado, né? Revoltado com esse cenário. E quem não está, não é? Quem de nós, verdadeiros crentes em Cristo, não está revoltado, de certo modo indignado, né, com essa situação? Fomos ludibriados, fomos enganados, né, fomos roubados, mas uma coisa é certa, nós temos duas alternativas. A primeira delas é entregar a nossa vida a Deus, confiarmos na soberania de Deus. Porque o que está acontecendo com o povo brasileiro hoje, eu não tenho dúvida, viu, meus irmãos? Eu não tenho dúvidas acerca do que eu vou falar agora. O que nós estamos vivenciando aqui hoje no Brasil é juízo de Deus. Juízo de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Então nós precisamos, essa é uma alternativa da qual a gente não pode fugir. Como cristãos, nós não podemos fugir dessa alternativa. Hoje, mais do que nunca, aplicarmos o Salmo 37 na nossa vida. Fazer com que o Salmo 37 seja uma coisa real na nossa vida. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é irmos para as ruas, se for possível, para frente dos comandos do Exército, dos quartéis do Exército, e clamar por justiça. Porque se nós esperarmos justiça do sistema judiciário brasileiro, nós não teremos.
E mais, esse Congresso que foi eleito, tanto Câmara quanto Senado, que agora será uma maioria conservadora e de direita, não esperem muita coisa desse novo Congresso. Não esperem. Por que não? Porque se o capeta, se o demônio assumir a presidência da República, ele terá as Forças Armadas e terá, mais ainda, a força de um Supremo Tribunal Federal completamente entregue a ele, completamente devotado a ele, ao Satanás. É isso que vai acontecer se esse homem assumir. Então não esperem muita coisa de Câmara, de Senado, não. Até porque os primeiros a se manifestar, ou se manifestarem, parabenizando o Satanás pela vitória, suposta vitória, foi o Arthur Lira, presidente da Câmara, e aquele covarde chamado Rodrigo Pacheco. Talvez o pior senador que a República já elegeu. Muito pior que Renan Calheiros, muito pior que Omar Aziz, muito pior que essa cretinada toda que está lá dentro. Muito pior do que Randolfo Rodrigues, muito, mas muito pior mesmo que toda essa gente cretina e canalha que está lá. Pacheco é um covarde, é um dos principais responsáveis por nós estarmos passando por essas aflições que nós estamos passando hoje. Ele é um dos principais responsáveis. É um dos nomes sobre quem recai uma culpa enorme por nós estarmos passando o que nós estamos passando. Povo brasileiro, povo de bem hoje, por nós estarmos passando o que nós estamos passando. Para encerrar esse vídeo, veja, só um arrematezinho. Ontem eu tinha perdido a esperança e tinha jogado a toalha. Hoje eu vi algumas observações de gente que está acompanhando de perto toda essa movimentação, esse cenário em ebulição aqui no Brasil, né? Ouvi uma observação de uma alta patente do Exército, gravando um áudio, e é o seguinte: uma chamazinha bem pequenininha ainda está tremulando lá no finalzinho do túnel. Não sei se essa chama vingará ou se ela se apagará por completo. Agora eu queria ler um trecho da Palavra de Deus e deixar esse trecho com você, meu irmão. Você que acompanha aqui os nossos trabalhos na TV Caminho Livre. Ah, outra coisa. Eu gravei o meu último vídeo, ele ainda está no ar, vou deixar ele aí. Onde eu pressenti algo grande, né, em vias de acontecer. E é óbvio que recebi críticas também por conta disso, né? Uns disseram que eu estou com mimimi, então quer dizer que nós perdemos agora, nós estamos reclamando? É como se as eleições tivessem ocorrido dentro de uma normalidade institucional justa, íntegra, né? Simétrica, né? Onde houvesse realmente paridade de armas. A gente sabe que não houve paridade de armas. A gente sabe que as eleições não foram simétricas. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, tem lado. Eles escolheram o lado. Eles fizeram uma opção pelo lado deles. Isso ficou muito claro. Ao longo desses últimos meses, isso ficou muito claro, né? O lado para o qual pende favoravelmente o Supremo e o TSE. Então a gente sabe que as eleições não ocorreram de modo justo, não foram eleições limpas, não foram eleições simétricas. Primeiro porque o candidato vitorioso não deveria estar concorrendo. Foi condenado em 3 instâncias. Então fizeram de tudo para colocá-lo aqui, né? Fizeram de tudo para colocá-lo aqui. E o resto a gente sabe. Então, mimimi, não. Não tem nada a ver com mimimi.
Aqui é a palavra de um cidadão consciente do que está acontecendo, indignado, revoltado e que não aceita. Não aceita. Pronto, e acabou. Pronto e acabou. É isso aí. Podem se manifestar à vontade, podem discordar de mim à vontade, mas eu continuarei manifestando a minha opinião, porque isso aqui me dá esse direito. Isso aqui me dá esse direito. Organizado por esse homem aqui, ó. Organizado por esse homem aqui. Tá vendo o nome desse homem aqui? Isso aqui que ele organizou me dá o direito de expressar a minha opinião. Agora, esse homem aqui mandou prender deputados, mandou prender jornalistas por emitirem as suas opiniões. Mandou prender. Contrário ao que está aqui, organizado por ele. Ó. Contrário a tudo que está organizado por ele. Agora vocês querem enfiar a goela abaixo de mim, vocês que não concordam com o que eu estou falando, vocês querem enfiar a goela abaixo de mim, que esse cara está certo. Ele está certo. Ele estava certo quando ele organizou a Constituição ou ele está certo agora? Ele tinha que mandar apagar isso aqui, ele tinha que mandar queimar essas edições da Constituição que ele organizou. Ele tinha que mandar queimar, porque ele não concorda com o que está aqui. Ele é o primeiro a transgredir o que está aqui, ele é o primeiro a transgredir o que está aqui. Vou deixar um trecho da Palavra de Deus, porque mais do que nunca, a Palavra de Deus tem que ser real na nossa vida. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Olha isso aqui. Confia e faze. São duas ações, duas atitudes. Uma parece ser passiva, confia no Senhor. A outra nos chama para a ação, faze o bem. Confia no Senhor, sim, mas faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Os malfeitores serão exterminados. Tá vendo esse bando de gente aí seguindo Satanás, Luiz Inácio? Todos, se não se converterem, se não se arrependerem, serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Os ímpios serão exterminados. Não ficarão num determinado lugar queimando para sempre, forever, não. Tá? E agora eu vou mexer com a crença de muitos irmãos e amigos meus, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo. O ímpio não existirá. Procurará o seu lugar e não o acharás, porque serão exterminados. Não haverá inferno. Não haverá inferno. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor. Olha, é interessante isso aqui. Rir-se-á dele o Senhor. De quem que o Senhor está rindo agora?
o Senhor rindo. De quem? Do ímpio, que trama contra o justo. O Senhor está rindo. Por quê? Porque esses que estão tramando contra os justos, contra os filhos de Deus, especialmente aqui no Brasil, serão exterminados. Eles pensam que têm algum tipo de poder. O poder deles é transitório e é, muitíssimo limitado diante do Todo-Poderoso. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e seus arcos serão despedaçados. Eu vou encerrar a leitura lendo mais 1, 2, 3 versículos do Salmo 37. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Exterminada. Essa horda, essa organização criminosa, liderada pelo Satanás Luiz Inácio, será exterminada. A não ser que se arrependam. A não ser que o Deus de graça, bondade e misericórdia tenha algum plano em relação a eles, no sentido de fazerem alguns deles se converterem, porque todos não. Serão exterminados. O Senhor gargalha diante dessa gentalha que pretende assumir o poder novamente. O Senhor gargalha diante desses, porque agora quem está gargalhando aqui são eles, diante de nós, diante da nossa cara. Eles estão rindo. Nós somos obrigados a ficar ouvindo chacotas conosco. Chacotas. Por parte de gente imbecilizada, gente desinformada, gente que acha que tem conhecimento das coisas, para defender o Satanás Luiz Inácio. Gente que pensa que tem posse de dados que justifiquem a sua defesa do Satanás. E o pior de tudo, gente que se diz católica, gente que se diz cristã evangélica. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é isso. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. É isso que nós temos que fazer. Confie em Deus. Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Confie em Deus. Confie em Deus. Se você é crente mesmo de verdade, essa é a hora de você provar isso. Essa é a hora de você provar isso. Isso não significa não ficar irado, não perder a paciência, como a palavra está instando aqui para nós, não perdermos a paciência, não ficarmos irados, revoltados, indignados. Eu fiquei tudo isso aqui, revoltado, irado, indignado, perturbado, mal conseguindo dormir à noite. Mas essa é a hora de nós mantermos a nossa confiança em Deus e perseverarmos nela. Essa é a hora, esse é o momento. Deus é por nós. Senhor Deus, abençoa a nação brasileira. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa-nos, tem misericórdia de nós. Que o teu anjo esteja nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.